O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lei Maria da Penha e hoje, 7 de agosto de 2026, comemora-se, bem entre aspas, 20 anos da Lei Maria da Penha. Lei essa que dá nome ao nosso programa. Lei essa que, em tese, deveria proteger nós, mulheres. Eu queria estar aqui hoje falando sobre como a Lei Maria da Penha tem salvado mulheres, como a Lei Maria da Penha tem conseguido reduzir, diminuir consideravelmente os índices de feminicídio, tentativa de feminicídio, mas não. Com muita tristeza no meu coração, hoje, no dia do aniversário de 20 anos da lei, eu venho aqui para falar de um fenômeno que tenho se observado, principalmente esse ano, né? Eu vou falar apenas de alguns casos. Eu vou falar da Caroline, eu vou falar da Priscila, eu vou falar da Mariana e eu vou falar da Amanda. São quatro mulheres que, infelizmente, não tiveram... A Caroline não, a Caroline conseguiu, mas as outras três não tiveram a oportunidade de contar a sua história pessoalmente. Elas tiveram que ser contadas em redes nacionais de mídia, porque o que aconteceu com elas foi algo assim de uma extrema brutalidade que hoje resolveram dar um nome: overkill. Ou seja, além da matança ou o excesso de morte, é algo assim que eu venho falando ao longo desses 4 anos que eu venho fazendo esse programa, que a violência contra a mulher não é simplesmente um tapa, um grito, é algo que excede a compreensão humana, é um ódio direcionado à figura da mulher, ao que ela representa, que hoje, infelizmente, precisou dar um nome: overkill. Então, assistam esses 4 vídeos, essas 4 histórias, para vocês entenderem a dimensão, a profundidade e o problema social que a gente está vivendo hoje em dia. Agora, né, houve uma evolução, né, de intensidade, de frequência, de violência mesmo em relação a nós, mulheres. Então, produção, começa aí com o caso da Caroline, por favor. Quem que invadiu minha casa? Quem que invadiu minha casa? Tá arrombado? Quem que invadiu? Com que direito você entrou na minha casa? Quem te convidou para entrar na minha casa? Quem? Quem, Aleph? O que você está fazendo aqui dentro da minha casa? A mulher que gravou esse vídeo da Caroline, ela gravou segundos antes de ser atacada. Sai daqui, eu terminei com você, eu falei que não queria nada, eu cheguei na minha casa e você estava aqui dentro. Saia daqui agora. Daí ela poderia ter morrido naquela noite. Saia daqui agora. Essa história chegou para mim através de um advogado que eu conheço há muito tempo, que ele tinha uma história de uma moça que sobreviveu a um ataque do ex-namorado depois de ser esfaqueada quase 20 vezes. Depois de 45 anos como repórter de polícia, eu já vi muita coisa e muita coisa mesmo. Crimes, assassinatos, muita violência. Eu mesmo me emociono. Tento de alguma forma
me anestesiar desses casos, mas eu não consigo. É como o barulho de um avião numa cidade gigantesca como São Paulo. Um avião passa a cada minuto e a gente nem percebe que ele passou, mas tem alguns barulhos de avião que chamam a atenção da gente. Válido, só esperar o avião passar. Voltamos. 3, 2, Eu tenho mais de 20 marcas de facadas pelo meu corpo, em diversas regiões. As facadas principais que ele me deu e mais fatais foram do pescoço, essas duas primeiras, e do tórax, que ele perfurou o meu pulmão. Quando eu engolia, parecia que tinha cacos de vidro na minha garganta ao engolir. Era muita dor, era muito doloroso. Mas ele já tinha chegado a me ameaçar com faca. Mas ninguém nunca achou que ele planejaria a minha morte, que ele chegaria no que ele chegou. No começo, eu me apaixonei pelo aquilo que ele não é, né, que ele nunca foi. Era uma imagem criada por ele. O Aleph, no começo, virou meu melhor amigo. Ele era um homem muito bonito, forte, sedutor. Que, assim, o que me faltava, então, conversa, colo, amigo, ele me dava. Quando a gente brigava no começo também, ele me mandava chocolate, me mandava flores. Eu sou uma pessoa muito romântica, então ele sabia meu ponto fraco. Ele me levava do inferno ao céu, ao mesmo tempo. Eu vivia para o Aleph e eu vivia pelo Aleph. E aí eu me via só com ele, eu só tinha ele. Então a minha visão era melhor com ele do que sozinha. Você namorou com ele durante quanto tempo? Eu fiquei com ele por um ano, durante um ano. Quando você desistiu, ele começou a te ameaçar? Isso, mas eu não conseguia sair dessa trama que ele me colocou. Uma grande amiga minha, a Flávia, que convivia muito com a gente, começou a me ajudar, a me mostrar aonde estavam os erros, e eu achei muito estranho o meu WhatsApp. Eu levei o meu computador e meu celular até uma assistência da Apple e eu descobri que ele estava hackeando as minhas contas. Então eu terminei com ele no final de março, eu estava morando com ele aqui em São Paulo e eu pedi para devolver as coisas dele na casa da mãe dele, devolvi tudo e terminei com ele efetivamente, bloqueando das redes sociais. Depois de mais ou menos uns 15 dias, ele voltou a me procurar. Neste período, ele começou a planejar o crime, roubou a chave da minha casa, que eu já tinha trocado a chave da minha casa, e ele queria conversar comigo, marcou em um bar, porque eu não me sentia segura de recebê-lo mais na minha casa. Ele já tinha me perseguido, eu já tinha aberto uma medida protetiva, então ele já era uma pessoa que eu não sentia segurança. Então marquei num local público. Chegando neste bar, ele começou a me xingar, a me ofender, a me ameaçar. Na frente das pessoas? Na frente das pessoas. Eu me levantei e falei, eu não sou obrigada a te ouvir e a você me insultar em público. Eu não vou mais permitir que você faça isso, e saí andando. Ele saiu atrás, pegou no meu braço, falou que eu não ia escapar dele, que eu não poderia fazer isso com ele, e acabou gritando no meio da rua. As pessoas viram, pessoas até vieram me ajudar naquele momento. Quando eu cheguei na minha casa, sem problema. Quando eu cheguei na minha casa, ele estava lá dentro, ele foi antes do que eu, ele escolheu a faca para usar e ele ficou me aguardando lá dentro. Quem que invadiu minha casa? Quem que invadiu minha casa? Tá arrombado? Quem que invadiu? Com que direito você entrou na minha casa? Quem te convidou para entrar na minha casa? Quem? Quem, Aleph? O que você está fazendo aqui dentro da minha casa? Nesse momento que eu estou gravando ele, dizendo que eu não queria mais que ele ficasse ali, a minha vizinha, que já tinha percebido movimentação, me interfonou, perguntando o que estava acontecendo. E nesse momento eu fui atender o interfone, eu fiquei de costas, e neste momento que eu falei, alô, oi Júlia, tudo bem? O Aleph está? Quando eu falei está, pelas costas ele veio e me deu as duas primeiras facadas que foram no meu pescoço. Nesse momento ele já verbalizou, hoje você vai morrer, eu vou matar você. Primeiro ele me esfaqueou, e aí eu ouvi as pessoas tentando empurrar a porta. Quando eu percebi a movimentação, ele se aproximou da porta da cozinha, e eu estava já no canto, perto do sofá. Eu entrei num estado tão grande de choque, aquilo era tão irreal para mim, que naquele momento eu só tentava diminuir as facadas. Eu me encolhi mais ainda e fingi que eu tinha morrido. Ele se aproximou de mim, colocou o dedo no meu nariz para ver se eu estava respirando e deu a última facada antes dele perceber as movimentações das pessoas mais próximas, dizendo que ele ia me desfigurar para ninguém me reconhecer no caixão. E deu essa última facada no meu rosto. O que eu queria era tentar sobreviver pelo menos um pouco. O meu pensamento era conseguir sair dali para pelo menos ligar para o meu irmão, falar com o meu irmão e os meus sobrinhos uma última vez na minha vida. Então eu
tentei sair e me livrar dele, mas meu pensamento era sobreviver algumas horas só, para eu tentar falar com a minha família. Desculpa. Então isso, quando você começou, era diferente? Era diferente porque naquela época se falava um absurdo, né? É vergonhoso para um homem, né? Falar isso, mas existia o crime passional, a violenta emoção. E essa tese era tão forte naquela época que absolvia os criminosos. Hoje já não. Hoje um criminoso acusado de feminicídio ou tentativa de feminicídio, que vai a júri popular, como é o caso do ex-namorado da Caroline, ele vai pegar uma pena alta. Principal preocupação, mesmo entubada, eu escrevia se ele estava preso, perguntando para os meus advogados, para os meus irmãos, para a minha família, para os meus amigos que estavam ali. E ali eu já soube que ele tinha sido preso em flagrante na minha casa e todos os dias, mesmo entubada, eu perguntava se não tinham soltado ele, porque a minha preocupação era soltá-lo e ele vir para finalizar. Ele está preso até hoje. Sim, imagina. Que a gente teve que parar a entrevista de 10 em 10 minutos para que o avião passasse. É muito angustiante saber que naqueles 10 minutos que a gente estava conversando com ela, mas depois a gente tinha que parar a gravação, alguma mulher poderia estar sofrendo uma tentativa de feminicídio ou um feminicídio. E com certeza isso deve ter acontecido em algum lugar do Brasil. Pois é, esse é o caso da Caroline Cristina Galhardo, 2024, que ela sofreu mais de 20 facadas pelo seu então namorado Aleph. Eles tinham 1 ano de namoro. 1 ano de namoro. E aí, né, no trecho do vídeo, fala que o aumento de pena para tentativa de feminicídio estava seguindo para sanção e já foi sancionado, porque esse caso foi em 2024. E hoje a pena para feminicídio é até 40 anos. Não é suficiente. Não é suficiente, porque ela morreu, no caso, né? Estou falando da Caroline, mas para a vítima. A gente não quer aumento de penas, a gente quer que as mulheres não morram. A gente não quer que Carolines, outras Carolines, tenham pânico só de pensar na possibilidade do seu agressor sair da cadeia. 1 ano de namoro. E ela já tinha trocado a fechadura e ele conseguiu entrar novamente na casa dela. Não deu tempo dela pedir socorro. Já tinham terminado e voltado outras vezes. E ele sempre com um histórico de agressão, um histórico agressivo. Só que ela não acreditava que ele fosse capaz de fazer o que ele fez. Mulheres, não caiam nesse conto de fadas. Se o cara grita com você, se o cara taca objetos na parede, se o cara te xinga, se ele coloca rastreadores no seu celular ou no seu computador, acendam o seu red flag, acendam a luz vermelha, o sinal de alerta girando igual um giroscópio de uma viatura, para que isso não aconteça com vocês. E só uma observação aqui, 2025 foram registrados 1.571 feminicídios.
1.571 mulheres foram assassinadas pelos seus parceiros. É um número recorde. Uma média de mais de 4 mulheres assassinadas por dia. 4 mulheres mortas por dia ano passado pelos seus parceiros ou ex-parceiros. Um aumento de 4% em relação a 2024. E a gente nem terminou 2026. Enfim, agora coloca aí o próximo caso, por favor, produção. O Jonatas Douglas de Oliveira, de 36 anos, ele já tinha, assim, passagem por violência doméstica. Ele que foi preso agora pela manhã, aqui, bem próximo a essa praça, que fica no bairro Jaqueline, na região norte de Belo Horizonte. Ele que é marido da vítima, foi preso em flagrante ainda, embora o crime tenha ocorrido ontem. A vítima é Mariana Camila de Oliveira Santos, de 30 anos. A perícia da Polícia Civil constatou que ela foi alvo de mais de 30 facadas. Os dois, eles já se relacionavam há cerca de 7 anos. Tinha 2 meses que eles tinham se casado. No momento do crime, os 3 filhos de Mariana estavam em casa e presenciaram a morte da mãe. Uma das crianças, que é uma menina de 5 anos, é filha também do Jonatas. Os outros dois, as outras duas crianças de 8 e 10 anos são filhos de um outro relacionamento. E foi essa criança de 10 anos que ligou para a polícia, ligou para 190, falando a respeito do crime. Os vizinhos disseram que o crime ele teria acontecido depois que o casal tinha discutido. O Jonatas de Oliveira, ele fugiu depois do crime, portanto, só foi encontrado hoje pela polícia. Ele é lutador profissional de Muay Thai e, ainda de acordo com a polícia, ele já foi preso por violência doméstica. Lá na casa do casal, que fica bem aqui próximo, mas já numa outra cidade, a cidade de Santa Luzia, a polícia apreendeu um par de luvas e também um saco de pancadas. A PM fez buscas em toda a região e conseguiu, portanto, prendê-lo hoje pela manhã. Mais de 30 facadas no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E olha o presente que ela recebeu: mais de 30 facadas na frente dos 3 filhos. Qual o motivo? Precisa de motivo. Gente, vocês têm noção do que são 30 facadas desferidas contra a sua esposa, a sua mulher há 7 anos e a sua esposa, de fato, há 2 meses? Eu não consigo entender isso. Enfim, vamos para a próxima, por favor, produção. A próxima mulher. Hoje está difícil, hoje está muito difícil, confesso para vocês. Pode botar o próximo vídeo aí, por favor. A Priscila foi assassinada porque não quis beijar um completo desconhecido. Bora para mais um caso. A Priscila Beatriz Assis Teixeira, de 38 anos, ela foi morta na porta da sua casa, na cidade de Campos Altos, em Minas Gerais, na frente de um dos seus filhos, uma criança de 8 anos. No dia 23 de fevereiro de 2026, um homem, o Matheus Vinícius de Souza, de 18 anos, foi até a casa da Priscila entregar um celular que ela comprou. A Priscila, ela tinha 3 filhos, um deles estava com o pai, o caçula estava dormindo, e o de 8 anos estava em casa e presenciou. Quando o Matheus chegou, a Priscila atendeu e ele tentou forçar um beijo nela, que evidentemente recusou. Ele então sacou um canivete e passou a dar estocadas na Priscila. O filho dela correu pedindo ajuda a um vizinho, que acionou o socorro. Ela foi socorrida consciente, levada para o Hospital Municipal de Campos Altos, mas ela acabou não resistindo e faleceu. O Matheus, ele fugiu pulando de muro em muro das casas ali ao redor. A polícia recebeu informações de que um homem estava tentando pedir um táxi com urgência para sair de Campos Altos e ir para Medeiros, uma cidade vizinha. Repassaram a foto, o nome, o endereço, tudo para a polícia.
Comparando com a imagem da câmera de segurança que gravou o Matheus no portão da casa da Priscila, a polícia foi até esse endereço e prendeu ele, que confessou. Segundo o Matheus, ali na hora, ele pediu um beijo, ela não quis, óbvio, deu um branco nele e quando ele viu, já tinha atacado ela. Ele estava morando há 8 meses em Campos Altos, não tinha antecedente criminal, ele agora está preso no presídio regional de Araxá. O canivete usado por ele foi achado caído nos fundos da casa. Os filhos da Priscila estão agora com o pai. Ela foi enterrada no dia 25 de fevereiro no cemitério municipal de Campos Altos. Eu não consigo, assim, eu recebi essa matéria e eu fiquei imaginando assim, eu vejo um anúncio de um celular na internet, começo a conversar com o dono desse celular, me interessei pelo celular, o preço foi agradável e a gente começou a comercializar. Ele marca de me entregar o celular e pegar o dinheiro, vai até a minha casa, eu o recebo juntamente com o meu filho de 8 anos, ele me entrega o celular, eu entrego o dinheiro e nesse momento ele força um beijo, ele tenta agarrar essa moça, Priscila Beatriz Assis Teixeira, porque ela não é uma estatística, ela é um nome, ela é uma pessoa, ela é uma mãe, uma filha, uma esposa. Priscila reage automaticamente. Que isso, meu irmão? Tá maluco? Que isso? E o cara que foi para uma entrega de celular que ele estava vendendo com um canivete, é para minha segurança. Uhum. Ele sabia que a pessoa com quem ele estava conversando era uma mulher. Ele sabia que ele estava indo até a casa dessa mulher. E ele me vai com um canivete? Qual o objetivo? Ele estava com medo dessa mulher? Não. Inadmissível. E aí ele tenta forçar um beijo, né? Isso já em si já configura uma importunação sexual. Já configura um crime? Ele força um beijo, ela recua, aí dá um branco na cabeça dele. Apaguei, pum. Assumiu meu alter ego aqui, um serial killer. Um cara degenerado. E ele me desfere 15 estocadas nessa mulher. Porque ela não quis dar um beijo no alecrim dourado, na frente do filho dela de 8 anos, que assistiu tudo em pânico e ainda saiu gritando por socorro para os vizinhos para ajudarem a mãe dele. Ela foi socorrida, mas ela não resistiu. Imaginem vocês o trauma dessa criança vendo a mãe sendo assassinada na frente dele. A Priscila tinha 38 anos. O seu algoz, 18. O alecrinzinho dourado, 18 anos. Eu não posso receber um não como resposta. Então toma! Ele matou uma mãe de família. Uma mulher que ele nunca tinha visto na vida. Só porque ela rejeitou o beijo dele. E aí a alegação é que deu branco na minha cabeça. Deu branco. Eu não sei o que eu estava fazendo. Sabe por que ele não tinha antecedentes criminais? Porque muito provavelmente ninguém denunciou. Muito provavelmente ele nunca foi pego. Porque impossível esse ter sido o primeiro crime que ele cometeu. Impossível. Vamos para o próximo, por favor.
Esse é o momento em que o policial militar é preso em flagrante. Ele foi identificado como Samir Nascimento Rodrigues de Carvalho, segundo sargento da 4ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Segundo a polícia, ele entrou armado em uma clínica em Santos e matou a ex-mulher Amanda Fernandes, de 42 anos. Eu moro aqui na esquina, bem na esquina eu escutei 6 disparos. E eu conheço o som, foi barulho de 38, né? Muito tiro, cara, sabe? Descarregou o revólver, não vi correria, não vi nada. As viaturas na hora cercaram o local, pediram pra gente sair de perto e eu só vi pela janela da minha porta. A menina de 10 anos segue internada fora de perigo. O local do crime precisou ser interditado para o trabalho da perícia. A rua só foi liberada depois que o corpo de Amanda foi retirado da clínica. Ela era empresária do ramo de comércio exterior. Testemunhas disseram que há cerca de 6 meses, Amanda vinha sofrendo ameaças do ex, que não aceitava o fim do relacionamento. Por ele ser um policial militar, Amanda tinha medo de denunciar. Aqui na delegacia vieram amigos, parentes, aí que nós ficamos sabendo que havia esse tipo de conflito conjugal. Até então, o policial militar não tinha apresentado nenhum tipo de instabilidade emocional. Samir foi levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Santos e encaminhado ao presídio Romão Gomes, em São Paulo. A arma do policial foi apreendida. Eu tô aqui toda arrepiada, porque a reportagem só fala dos tiros. Amanda levou 51 facadas. Ele entrou no salão e ele desferiu 51 facadas na ex-mulher. A filha entrou na frente para proteger a mãe e ele continuou desferindo as facadas e acertou a própria filha. Ele não parou. Quando ele viu ela caída, ele ainda deu 3 tiros nela. Ele conferiu se ela estava morta. E mesmo vendo a filha caída sobre o corpo da mãe, ferida por ele, ele foi embora. Ele fugiu, como o covarde que ele era. E o que me chama mais a atenção é que, assim como mais de 80% das mulheres que passam por violência doméstica, elas tinham medo de denunciar. Ela nunca denunciou. Ele era policial militar. Ele tinha porte de arma e ela tinha medo. Sabe quem o medo e o silêncio ajudam? O agressor. Só o agressor. Que fica impune, que sai ileso, incólume, como uma pessoa normal. Quem sofre é a vítima. Quem morre é a vítima. Quem sofre são os filhos que presenciam tudo isso. Que presenciam as mães sendo assassinadas, as irmãs, as filhas. Não permaneçam em silêncio, pelo amor de Deus. Por mais que vocês tenham medo, ele tem uma arma de fogo, ele é um policial militar, ele é um militar do exército, ele é um criminoso, chefe da boca. Denuncie. Saia desse ciclo de violência. Tem mais um não, né? Acabou. Agora, vamos lá. O programa é sobre overkill. O que essas 4 mulheres têm em comum? Carolina, mais de 20 facadas. Sobreviveu. Mas vai carregar para sempre, as marcas do atentado que ela sofreu. E tudo aqui, na área do rosto. Priscila Beatriz morreu. Mais de 15 estocadas de canivete.
Mariana Santos morreu. Mais de 30 facadas. Amanda Fernandes morreu. Mais de 51 facadas. Teve uma médica também esse ano. Mais de 100 facadas. 100 facadas. Deixou 2 filhos. O que elas têm em comum? O termo overkill. Na sua essência, né, essa expressão, que ela é recente, ela é desse ano, se eu não me engano, não é puramente um ciúme excessivo, uma loucura temporária, um surto psicótico. Ai, ele teve um surto psicótico. Deu um branco na cabeça dele. Ai, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu agi por impulso, eu não lembro, não sei. Como o caso daquela menina de São Gonçalo. Mais de 19 facadas. Pescoço e cabeça. Overkill, ele é a representação de um comportamento. Um tipo de comportamento. É uma explosão de violência com uma forte carga emocional. E que carga emocional é essa? O sentimento de rejeição. A pessoa não aceita. O narcisista, porque são homens extremamente narcisistas que não admitem receberem um não. Não aceitam que a mulher termine o relacionamento. Quem você pensa que é? Amanda, Priscila, Mariana e Caroline? Quem vocês pensam que são para falar não para os seus maridos? Para não quererem mais estar casadas com esses alecrins dourados? Vocês não são nada. Vocês não são ninguém. E por não serem nada e ninguém, eu vou reduzir vocês a nada e a ninguém. Então, o overkill é essa explosão violenta, né? Ele continua agredindo a vítima mesmo após a morte. E ele continua, 5, 10, 15, 100 facadas. E eu ainda dou tiro para conferir se ela está morta, para ter certeza que morreu. Né? E uma das principais características, diferente do cara que dá um tiro, do cara que estrangula, né? Ele continua. E ele fica assistindo, ele tem o prazer doentio, psicopata, de ver a vida se esvaindo da sua vítima. Né? Numa crueldade absurda, eles são cruéis. A crueldade, múltiplas lesões, né? A presença de dezenas de golpes, armas brancas, caco de vidro, socos. Vocês lembram dos 60 socos no elevador que eu falei aqui? Vocês lembram do mais de 100 socos no rosto da menina que ainda está no hospital porque ela teve uma concussão, fratura nos ossos, fraturou todos os ossos da face dela e ela teve um problema na cabeça e ela está em coma? Foco na identidade. O que isso significa? Desfiguração. Perda da identidade. Se você sobreviver, vai carregar o resto da vida as marcas do que eu fiz com você. As cicatrizes. Isso é uma forma de desumanizar a vítima, sabe? É deixá-la ciente de que o que eu fiz
foi para apagar a sua identidade. Ah, você gosta de se arrumar? Ah, você se acha muito bonita? Eu quero ver alguém achar você bonita com a cara rasgada. Eu quero ver você arrumar outro agora com a cara desfigurada. Eu destruí a sua identidade. Eu destruí a sua vontade de se olhar no espelho. Porque eu te desfigurei. Eu acabei com a tua autoestima. Vai muito além de só agredir fisicamente. Eu estou agredindo a tua alma, a tua persona. Quem você se identifica, como você se enxerga. Eu destruí a sua identidade. Despersonalização, desfiguração. E o que isso representa no contexto da violência doméstica, né? Eu sempre falo do ciclo da violência, né? Tudo começa com flores, mas aí vem um aumento de tensão. O que é o aumento de tensão? É onde eu falo das red flags, né? Dos alertas vermelhos. Excesso de controle, excesso de ciúme, controlar o seu trabalho, com quem você conversa, as suas redes sociais, as suas amigas, se você usa batom, o seu corte de cabelo, se você está usando perfume, se você tem amigos homens, se você trabalha, como você trabalha, onde você trabalha, o que você gasta, com o que você gasta o seu dinheiro. Tudo isso são sinais de controle. São sinais, são indicativos de que esse relacionamento é tóxico. E aí, o excesso de violência, ele é um reflexo de uma raiva acumulada e da incapacidade do agressor de aceitar a autonomia da vítima, da mulher, no caso. Esse tipo de homem, esse tipo de agressor, não aceita e não tolera que a mulher tenha a própria autonomia, que a mulher tenha o próprio dinheiro, que a mulher tenha o próprio carro, que ela tenha vida fora dele. Toda a vida dessa mulher tem que girar em torno desse homem. Ele necessita de uma plateia constante. Ele necessita ser adorado, ser endeusado. Ele precisa que 24 horas do dia dessa mulher sejam dedicados a ele. E quando isso não acontece, vem a explosão. E a explosão, ela pode ser um tapa, ela pode ser um estrangulamento, inclusive na hora do sexo. São sinais vermelhos, berrando na sua cara, mulher. Saia desse relacionamento. Recentemente, a gente teve mais uma oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo assassinada pelo seu marido. Ela tinha marcas de esganadura. Ela tinha marcas de chicote nas costas dela. Ela tinha hematomas no corpo inteiro. E ela não denunciou. Vergonha. Ela era uma oficial. Ele era um sargento. É um sargento. Dependência emocional. Vergonha de contar para a família. Vergonha de contar para o seu comandante. Agora a gente não sabe porque ela está morta. A gente tem o caso agora, recente, do feminicídio de Petrópolis.
O Alecrim Dourado disse que ela começou a agressão, ela que tentou matar ele, tanto que ele tinha um cortezinho na mão. Ai, tadinho, ele tinha um corte na mão. E a facada no pescoço dela, ou melhor, as facadas. Eu não vou falar aqui a quantidade porque eu não tenho esse dado correto, então eu não vou falar um dado aqui que não corresponde à realidade. Mas foram pelo menos 2, foi mais de uma, aqui, no pescoço. Um homem de quase 1,80 m, que já respondia, ou melhor, já havia sido condenado por um estupro e estava respondendo a uma violência doméstica com outra mulher. 3 anos de relacionamento, uma criança em comum. Agora a gente não tem como saber qual é a versão dela. Sabe por quê? Porque ela morreu também. Mais uma. E não é estatística. É outra mulher vítima de um homem abusivo, de um feminicida, de um agressor que não aceitava o término do relacionamento. O overkill, o feminicídio já não acontece do nada, a gente sabe disso. Mas quando a gente fala aqui de overkill, que é o excesso de matar, né, é a morte em exagero, é aquela coisa, aquela explosão mesmo. Desculpa. Vocês lembram quando eu falo, na verdade eu sempre pontuo isso, principalmente nas minhas palestras, que a violência doméstica é só uma escada que sobe, ela não é só, ela é uma escada que só sobe. Ela vai aumentando de intensidade e de frequência. Começa com um grito, uma piadinha ridícula, um tapa, um puxão de cabelo, jogar um objeto, quebrar um celular. E vai aumentando e vai progredindo de frequência e de intensidade. E é exatamente isso, né? Tanto o feminicídio ou o feminicídio com base no overkill, ele é o ponto final de uma escalada de violência. A Caroline, ela fala que ela já estava separada do Aleph, né? 1 ano. 1 ano. É a única que a gente consegue ter o feedback, né? Ouvir a vítima dessas que eu trouxe aqui hoje. Ela fala que ela já vinha percebendo, né, o comportamento agressivo dele, já tinha comentado com as amigas, e por fim ela pediu a separação, ela separou-se dele, e mesmo assim ele invadiu a casa dela, ela trocou a fechadura, e no dia do fato ele conseguiu entrar. Tanto que a frase dele, né? A sua porta está arrombada. Claro que não está arrombada, o Alecrim Dourado, porque você tinha uma cópia da chave, você conseguiu fazer uma cópia da chave do apartamento da Caroline. Seu idiota. Olha, eu fico tão revoltada. A pachorra da cara de pau dele, mexendo na cozinha dela, mexendo nas coisas dela, procurando a faca com a qual ele a atacou pelas costas. Pelas costas. E o primeiro golpe foi aonde? Pescoço. Ele premeditou tudo. Ele premeditou tudo. Ele esperou ela chegar do trabalho, ele ficou ali aguardando, matutando, martelando. Covarde. Covarde. Enfim. E é o ponto final dessa escalada de violência, né, que ela vai aumentando de frequência e de intensidade, né? O agressor, ele vai testando todos os limites de tolerância dessa mulher. Até onde eu consigo ir? Até onde ela suporta a minha violência?
Ah, eu xinguei ela aqui hoje. Ah, ela desculpou. Beleza, subi um degrauzinho. Dei um tapa na cara dela, pedi desculpas. Ai, amor, desculpa, eu tava nervoso, eu bebi, eu tava com muito ciúme. Olha o que você me fez fazer. Ela perdoou. Eu subi mais um degrauzinho, e aí ele vai testando, ele vai levando essa mulher a um limite onde, no momento, ela tá acuada porque ele tá agressivo, ele tá xingando, ele tá esmurrando a parede, ele tá gritando que vai matar ela, que vai se matar, e no instante seguinte... Eu te amo, é bombom, vamos viajar, me perdoa, eu sou apaixonado por você. E ela fica nesse turbilhão de sentimentos, é adrenalina e dopamina, é adrenalina e dopamina. E o cérebro já está confuso e essa mulher fica assim, gente, mas peraí, ontem ele era um anjo maravilhoso, hoje ele está um demônio? O que será que aconteceu? O que eu fiz? Em que momento? Qual foi o gatilho que despertou esse demônio? E de repente ele volta a ser um anjo de novo e volta tudo maravilha, o sexo é maravilhoso, vão viajar, vão jantar e de repente porrada de novo. Filha, pelo amor de Deus, sai disso. Isso não é vida. Você não merece isso. Porque o final desse ciclo é a morte. É a sua morte. Porque esse homem é louco. Não existe outra tradução para o tipo de comportamento dele. Ele é louco. E você não é responsável pela loucura dele. Você não é terapeuta, você não é a mãe dele. Você não é médica, você não é salvadora da pátria. Você é uma mulher que precisa sobreviver. Você é uma mulher que tem que sair desse relacionamento viva, mas sem carregar marcas. Pelo menos marcas físicas da loucura dele. E aí, o que isso acarreta para as sobreviventes? Mulheres, muitas das vezes, quebradas por dentro, mulheres que vivem em constante sensação de alerta, mulheres com uma autoestima jogada no precipício, porque elas vão carregar marcas visíveis, porque a preferência, como eu já falei aqui, é a desfiguração, despersonalização, porque não basta eu agredir essa mulher. Eu tenho que deixar ela feia para que nenhum outro homem queira ela. Porque se ela não quer ficar comigo, ela não vai ficar com mais ninguém. E, assim, o overkill, né? Essa expressão nova para definir o feminicídio, que ele é um ato de puro ódio direcionado à sua mulher, ele é a expressão completa do sentimento de posse. Não existe nenhuma forma de explicar o porquê que o homem age dessa forma que não seja que ele não entenda, que ele não enxergue a mulher como um ser humano. Não enxerga. E, assim, ela é o brinquedinho dele, ela é a propriedade dele. E, como propriedade, mesmo que eu não queira mais, mesmo que eu já tenha um outro brinquedinho com o qual eu estou me divertindo muito, que no caso é outra mulher, a próxima vítima dele, mesmo que eu já esteja em outro relacionamento,
aquele brinquedinho tem que ficar guardadinho no sótão, no porão, na estante. Quebrado, machucado, queimado, faltando pedaço, mas ele tá lá. Para a hora que eu quiser, ou se eu quiser, eu volte a brincar com ele. A verdade é essa. Homens narcisistas, homens abusivos, que têm esse tipo de comportamento, não enxergam a mulher como um ser humano. Por isso que eles praticam esses atos de extrema violência. 50 facadas, 100 facadas. E assim, hoje a gente completa 20 anos de Lei Maria da Penha, mas a gente não tem nada para comemorar. Muito pelo contrário. A luta continua, infelizmente, porque cada vez mais eu venho aqui noticiar crimes praticados contra mulheres. Então, o meu recado final é exatamente esse. Por tudo que é mais sagrado, percebeu o menor sinal de descontrole emocional, de sentimento de posse, domínio, ciúme excessivo, saiam desse relacionamento enquanto ainda tem tempo. Não esperem virar notícia de jornal. Não sejam mortas porque ficaram com medo de denunciar ou porque não acreditaram que ele fosse capaz. Porque ele é capaz. Basta você dizer não. Basta você desagradar o alecrim dourado. Então, mulheres, eu deixo aqui mais uma vez o meu apelo. Não se calem. Denunciem o menor sinal de atitudes ou condutas que te desagradem, que te desmereçam, que te diminuam como mulher, como mãe, como ser humano, como profissional. Não importa. Te desqualificou, te desmereceu, te diminuiu. Cai fora. Cai fora desse relacionamento porque ele só vai evoluir para o feminicídio ou a tentativa do feminicídio. Então, eu finalizo aqui, como todas as noites da semana. Não se calem, denunciem, porque juntas somos muito mais fortes. E a voz de uma é a voz de todas, e a voz de todas tem que ecoar, como sendo a voz de todas, da Carolina, da Priscila, da Mariana, da Amanda e de todas as outras que não tiveram a oportunidade de ter a sua voz ouvida. Obrigada, boa noite e até semana que vem.